continuar aí a nossa sequência dos estudos em Apocalipse. Nós estamos no capítulo de número 20 em Apocalipse. Eu convido você a abrir lá. E hoje vamos tratar aí do verso 7 até o verso de número 10. Já trabalhamos dos primeiro até o verso de número 6. Já tratamos o que significa o milênio, já tratamos o que significa a prisão de Satanás, já tratamos quem são aqueles que reinam com Cristo e que são sacerdotes, né, de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Já identificamos o que significa primeira ressurreição, segunda ressurreição, primeira morte, segunda morte. E hoje a gente vai caminhar aí um pouco mais, ainda no capítulo 20, mas hoje tratando um pouco mais sobre o fim do milênio. Então, do verso 7 até o verso de número 10. Vamos ler todos juntos? Apocalipse, capítulo 20, verso 7 até o verso de número 10. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Todos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Amém. Vou passar aqui para os slides até chegar no slide que nós estamos tratando, né? Então já falamos do milênio, as escolas, falamos também da prisão de Satanás, quem reina com Cristo, primeira ressurreição. Falamos também da segunda morte e agora vamos começar então a tratar aí do fim do milênio. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Nós vimos no capítulo 20, que é o recomeço da história, né? Dentro daquele sistema do paralelismo cíclico que a literatura apocalíptica judaica tem como característica, que João começa então a recontar a história, e o foco agora dessa última sessão é o que vai acontecer no fim. O que vai acontecer com o diabo, uma vez que nós já vimos que a besta, a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia já foram condenados, já vimos que tanto o anticristo como o falso profeta já foram também condenados. É a grande questão, e o diabo? O que vai acontecer com o diabo? E depois conosco? E como que vai ser essa questão do juízo? Como que vai ser essa questão do novo céu, da nova terra? Temos seguido aquela linha de interpretação simbólica, né? Do paralelismo, simbólico, não literal, não cronológico, onde nós vemos que vários detalhes do livro do Apocalipse precisam ser interpretados à luz do próprio Apocalipse ou do restante das Escrituras. Uma das grandes dificuldades que nós temos é que toda a nossa geração foi muito mais influenciada pela visão dispensacionalista, né? E pelo modo de interpretação cronológica. Então, a vida inteira, né, nós recebemos a influência desse tipo de pensamento. Em especial as igrejas mais históricas, uns 50 anos atrás, parece que pararam de falar sobre isso, né? Não sei sobre o que falaram, essa é a grande verdade, porque você pega a geração que nós encontramos aí na década de 80, e por isso que sofreu tanto, né? A década de 80 talvez foi a pior década do cristianismo brasileiro, porque nós recebemos uma influência de tantas doutrinas perniciosas, e a igreja sofreu tanto se desviando,
né, que você fica falando, meu Deus do céu, o que esses pastores fizeram nas décadas passadas para chegar numa situação dessa? Igrejas históricas que têm uma base confessional tão sustentada nas Escrituras, passando por divisão por causa de dente de ouro, passando divisão por causa de palmas, passando divisão sobre dom de línguas. Pelo amor de Deus, esse negócio é um trem para ser já tratado desde sempre na igreja, para que a igreja não tivesse que ficar de décadas em décadas tendo que lidar com situações, né? E estar preparado para esses tipos de doutrinas perniciosas que acabam não trazendo glória para Deus e só detona com a própria igreja. E a questão da escatologia, meu Deus do céu, muito mais. Se as questões básicas foram deixadas de lado, quanto mais as questões que exigem um estudo um pouquinho mais aprofundado. Então você pega aí cristão talvez que nasceu e morreu e que nunca estudou Apocalipse, porque era um negócio de outro mundo, um negócio, né, complicado. E aí a gente acabou sendo influenciado por aquilo que tinha. Então você foi influenciado por essas doutrinas cronológicas literais, por romances, né? Estilo Deixados para Trás, né? Ou Apocalipse, essas coisas todas. Né? Fica todo mundo com medo de que o arrebatamento aconteça. Né? Houve até aquelas histórias, não, tem empresa, companhias aéreas que está contratando um piloto crente e um piloto descrente. Porque se tiver o arrebatamento, aí o infeliz do copiloto, que é descrente, aí ele consegue ateizar, e aí não mata os demais ímpios que não foram arrebatados. Né? Até essas maneiras aí você vê, ouvi. Você fica, meu Deus. Então, aí você fica assim, aí fica a roupinha. Então eles vão colocando isso na nossa cabeça. E aí a gente deixa a Bíblia de lado e é mais fácil assistir um filme do que ler a Bíblia. E aí a gente acha que aquilo é verdade, né? E os ímpios, né, que vão ficar os crentes meia boca, né, que vão ficar para a segunda chance dele. Então a gente fica com medo, porque de repente, num piscar de olhos, seremos todo mundo arrebatado, vai ficar só a sua roupinha no lugar. Se tiver com a roupa de baixo furada, os ímpios que ficarem vão dar risada de você. É mais ou menos esse negócio, né? E criança vai para o céu. Todas. O pessoal da creche vai ficar em pânico, porque todas elas vão sumir. Porque elas não nascem em iniquidade, elas não são pecadores, é tudo anjo. Só vira demônio depois dos 7 anos, mas até os 7 anos é tudo anjo. Essa é a crença, né, no senso comum, e que permeia, inclusive, dentro das igrejas, que deveriam ser baluartes, defensoras da sã doutrina. Então, quando nós apresentamos esse sistema, e graças a Deus tem muitos pastores trabalhando já com isso, né, acaba confrontando essa postura. Mas só um detalhe aqui para essa questão de talvez ficar mais claro para você. Eu não sei se foi... Hoje eu pus a devocional do Salmo 46. 47 já, hoje. Onde fala da cidade hoje, ou não? Não, do bater palmas todos os povos. Então é amanhã. Amanhã, né, 48, então... Você aguarda aí, que aí nós vamos tratar um pouquinho, mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui. Quando você vê aqui, o verso 9, por exemplo, né? Marcharam, está falando dos descrentes, que se reuniram, seduzidos por Satanás, para ir contra quem? Contra o acampamento dos santos e a cidade querida. Tudo bem? Então, aqueles que trabalham com essa maneira literal falam o seguinte, cara, Gog e Magog, aí eles vão procurar quem é Gog e Magog, aí vai lá para as raízes étnicas, os troncos étnicos, é a Rússia e não sei mais quem, que vem do norte. E aí vem, e então vão pegar e sitiar lá o acampamento dos santos e a cidade querida. Quem que é a cidade querida? Na perspectiva literal.
Jerusalém, ali que o Senhor escolheu para fazer o seu nome habitar e tudo mais. Então eles acham que isso é literal, então eles estão falando do local lá. Se você mora aqui no Brasil, você não tem que se preocupar. Não, pastor, mas aqui a igreja já foi arrebatada no capítulo 19, lembra? E aí nós ficamos 7 anos lá no bem, comendo do bom, do bem, do melhor, do bom, do gostoso, tudo maravilhoso lá. E aí não teve jeito. Tivemos que voltar todo mundo, né? Para essa infelicidade dessa terra de novo. E agora nós estamos todo mundo morando em Jerusalém. Porque é a nova Jerusalém, porque Jesus veio estabelecer o reino dele. O reino dele tem que ser estabelecido em Jerusalém. Então nós vamos estar lá. Porque o milênio é depois do arrebatamento. Então, o arrebatamento, 7 anos de bodas do Cordeiro, volta todo mundo e vai reinar 1000 anos. Então está tudo lá. Não tem essa de estar aqui no Brasil. Quem vai estar aqui são os ímpios, porque nós vamos estar morando em Jerusalém. Todos os crentes de toda a história da humanidade. Não sei na onde que vai colocar isso. Vai ficar um em cima do outro, mas vai estar tudo lá. Porque a gente voltou do céu lá. E aí eles vêm para então marchar pela superfície da terra, vão sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. E aí nós vamos ficar acuados lá, porque, meu Deus do céu, gente dos 4 cantos da terra vindo combater Jerusalém, com uma superpopulação de crentes que desde de Adão até hoje, porque todo mundo já foi para o céu, já se ressuscitou e voltou para o milênio, então imagina a quantidade. E nós estamos ali, então, tudo sitiado. O que vamos fazer? Uns vão falar, não, vamos lá. Outros, não, calma. Espera, né? Aquela luta toda. E aí, o Senhor vem e destrói o inimigo. Será que é isso mesmo que nós estamos esperando? Será que é essa mesma perspectiva? Pode falar, dona Emília. Pode falar. Nós vamos chegar lá. Na interpretação deles, são povos da Rússia que vão descer e tal, os inimigos. Então, vamos ver se é bem isso depois. Irmãos, não faz muito sentido essa questão cronológica, né? Acaba ficando um negócio no vazio. Mesmo porque, dá uma olhadinha aqui, no capítulo 21, só para dar uma... Nós vemos aí no capítulo 21, no início, novo céu e nova terra, nós vamos estudar mais para frente, mas diz assim, ó, vi novo céu e nova terra. É o mesmo céu daqui e a mesma terra daqui? Não, é uma ideia de novo. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Lembra que isso é simbólico. Mar, em Apocalipse, refere-se a povos. Lembra da besta que emerge do mar? Por que ela emerge do mar? Porque ela governa os povos. Então, ai, no céu não vai ter mar, né? Que coisa triste. Você não sabe. Você já foi lá? Você já foi para ver? Não foi, nem eu. E aí, mas não, no mar já não existe. Diz lá no novo céu, o mar já não existe. Então o que nós vamos fazer no final de semana lá? Não vamos descer para a Baixada mais? Não, pastor, no mar não existe. Não é literal. Mar significa povos. Você pode chegar lá e ter um marzão lindo. Tá? Sem água viva para te queimar. E sem pernilongo. Olha que coisa linda. Né? Ou se for pernilongo, vai ser tudo crente. Então, não tem problema. Mas veja lá. Então, cuidado para sua mente não te conduzir para símbolos que apontam para verdades. Olha, não vai ter mais divisão dos povos. Essa é a ideia. Tá? Eu não vou estudar isso mais para frente. E vi também o quê? Está aí no verso 2. Vi também o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. E essa cidade estava ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Olha aí, Jesus vai casar com a cidade?
Eu vi também a cidade santa. Eu vi a cidade santa, aí dá um nome, né? A Nova Jerusalém, que desceu ou que descia do céu, da parte de Deus. E essa cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, estava ataviada como noiva. Adornada para quem? Quem é o esposo? E ele vai casar com a cidade. A cidade santa, irmãos, é mais um símbolo que aponta para quem? Para a igreja. Tendo na mente que a cidade refere-se ao povo, refere-se à igreja, voltemos agora para o capítulo 20. Esse pessoal vai se levantar para sitiar e vir guerrear contra Jerusalém? Não. Contra a igreja, a cidade querida. Contra o povo de Deus. E não lá em Jerusalém. São símbolos que precisam ser interpretados com as dicas do próprio Apocalipse ou das Escrituras como um todo. Tá? Então, o foco aqui ainda é a perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja, que também é chamada em Apocalipse de cidade. A cidade querida ou a cidade santa. Tudo bem? Então esse é o povo. Essa cidade, inclusive, é que vai estar adornada para o esposo. Jesus vai casar com a cidade? Que graça tem agora? Nenhuma. Porque a cidade, na verdade, aponta para o povo de Deus. Tudo bem? Então vamos lá. O verso 7 até o verso 10 fala então do fim do milênio. E esse fim do milênio, ele é marcado pela soltura de Satanás. Quando você sobrepõe os ciclos, as sessões, você vai ver que a soltura de Satanás coincide com aquilo que em outros momentos é chamado de grande tribulação. E não podia ser diferente. Porque agora Satanás está solto e ele vai e volta a enganar as nações. O evangelho, irmãos, para de fazer o efeito que ele tem. Você continua pregando o evangelho, mas as pessoas não querem mais saber dele. A igreja perde a sua voz. Coincide com a morte das duas testemunhas. É a mesma situação. Você prega a verdade, mas as pessoas não dão ouvidos. E quando a igreja perde a sua força e seu poder, os povos se alegram. Esses mesmos povos, que agora na visão da última sessão, foram reunidas por quem? Por Satanás. Pelo engano de Satanás. Não é que Satanás vai vir na frente marchando, bonitão, e o povo atrás dele. Mas, veja, ele estava preso no sentido que não podia mais enganar as nações. Agora ele volta, é solto para seduzir as nações. E essas nações vão lá para Jerusalém? Não, é contra a igreja. Eles vão sitiar a igreja, eles vão perseguir a igreja, como nunca nós vimos. Vai morrer cristão de punhado. Pastor, mas já morre de punhado. Vai mais. A palavra do Senhor diz que nunca se viu tamanha tribulação em nenhum momento da face da história. Porque Satanás vai vir para arrebentar. Vai ser rápido. Aí nós não sabemos quanto rápido é. Tá? Esse rápido. Veja. Jesus disse, eu estou voltando, já faz 2000 anos. Então, esse rápido aí pode ser também um belo tempo. O pessoal que segue a linha de cronológica, vai falar, não, são 7 anos, 3 anos e meio, não sei do que, 3 anos. Não. A não ser que eles entendam nessa cronologia que tem que ter uma segunda grande tribulação. Porque se a primeira foi que o povo de Deus estava lá no céu, nas bodas do Cordeiro, e foi 7 anos, literais, então agora essa tragédia final aqui, o que vai ser para eles? Não sei.
Mas eles vêm para atacar a igreja, que é aqui chamada de cidade querida. Então ele volta a usar de toda a sua ação para enganar as nações e levá-las a combater a igreja, através da influência dos seus aliados, que atuam preparando o mundo para esse momento. Toda essa influência que nós estamos recebendo, governamental, né, ideológica, filosófica, das falsas religiões, e da grande prostituta que quer mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de agir. O mundo está sendo preparado para uma hora ou outra. Ele fala assim, o problema do mundo são esses crentes. Porque a gente quer fazer as coisas, está todo mundo feliz fazendo as coisas, eles falam assim, está errado, isso é pecado. Não, olha, não ame o mundo. Nossa, esses caras não viram o disco. Vamos acabar com esses caras, porque ninguém aguenta mais eles. Esse é o foco, mano. O mundo está sendo preparado para isso. E aí, então, nós vamos ver a diferença dos meninos para os homens, né? Quem é e quem de fato não é. Porque vai vir, tá? Então, o fim do milênio, esse finalzinho aqui, uma vez que o milênio refere-se ao mesmo tempo, desde a vinda de Cristo até a sua volta, então o fim do milênio, que é o momento que Satanás é solto, coincide com um período histórico que é apresentado como sendo a grande tribulação. Então vamos lá, sinais para o fim do milênio, para que a gente entenda aí um pouquinho mais que o mundo está sendo preparado para isso. Então, para entendermos melhor a preparação para a grande tribulação, marque aqui Apocalipse 20 e vamos aí para 3 textos que tratam do mesmo assunto e que são importantes. Vamos lá para Mateus 24, o sermão escatológico de Jesus, do verso 10 a 14, pelo menos. Começa aí no capítulo 24, verso 1, né? Veja aí, eu vou ler aqui a partir do verso 8. O verso 8 termina dizendo assim, do verso 3 até o verso 8, ele diz assim, porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, aqui você tem um momento, é o que nós estamos vivendo no dia a dia aí. Então, verso 9, então sereis atribulados e vos darão flores. É isso que está escrito aí? Não vai dar flor, não? Então, vai dar. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por que as pessoas odiariam? Aqueles que pregam amor, que fazem as boas obras, que socorrem o necessitado. Por que alguém odiaria aqueles que fazem coisas boas? Porque Satanás voltou a enganá-los. As nações estão de volta sendo seduzidas pelo engano de Satanás. Tudo bem? Então por isso sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, algumas características, né? Muitos vão se escandalizar. Muitos vão deixar de ser crente. Vão se escandalizar. O que mais? Muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não são poucos, não. A muitos. E por se multiplicar a iniquidade, afinal de contas as nações estão sob o engano de Satanás, o amor se esfriará de quase todos. Que amor? O foco é o amor a Deus, obviamente. Né? Porque os ímpios vão continuar amando os ímpios. Tá, mas vai piorar. Já tá, mas vai piorar.
Essa que é a grande questão. Né? Já está assim, pastor, é verdade, mas hoje em dia a gente ainda tem liberdade para vir aqui na igreja, para pregar o evangelho, apesar de já ter aí alguns processos aqui a colar para muita gente aí, mas você ainda consegue. Agora o amor a Deus, porque o ímpio vai continuar amando o ímpio, os promíscuos vão continuar amando os promíscuos, né? Todos os que estão na prática da impiedade, da imoralidade, eles vão continuar. Então que amor que é esse? É o amor a Deus. Por isso que eles vão perseguir os crentes. Então o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que, qual que é o termo aí? Perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui ainda no Mateus, que aí ele diz, finalzinho, né, que aí agora é a grande tribulação propriamente. Ele diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Aí das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Presta atenção agora. Como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem jamais haverá. Tem muitos que interpretam essas palavras de Jesus como tendo sido a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Por essa afirmação do próprio Cristo não pode ser. Porque depois da destruição do templo de Jerusalém, lá no ano 70, e de toda a tragédia e tal, o próprio povo judeu e os cristãos sofreram muito mais agora no Holocausto. Se você for comparar a queda de Jerusalém, do templo de Jerusalém em 70, com o Holocausto que aconteceu, o povo judeu sofreu muito mais agora do que lá. E Jesus diz, olha, a grande tribulação, o negócio é tão feio que a gente nem viu e nunca mais vai ver. Então, se 70 foi a grande tribulação, então nós não poderíamos ver nada pior que aquilo. Já vimos. E se já vimos algo pior, é porque na grande tribulação vai vir ainda algo pior do que o pior que nós já vimos. Pastor, e o que nós vamos fazer, pastor? Aí. Palavra de ordem. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É lógico que quem garante a nossa salvação é Deus, mas tem a nossa responsabilidade. Quem perseverar. Esse negócio de ficar, nós falamos hoje na reunião de oração, né? Um pé no mundo, um pé na igreja, meu amigo. Você já escolheu o seu lado. Não tem como. Tá bom? Então, como ele diz assim, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais, ou haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de quem? Dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ok? Então veja, são dias difíceis e que coincide com o final lá de Apocalipse, capítulo 20, com a soltura de Satanás. Ele vai vir para guerrear contra os santos. Guerrear contra os santos. Tudo bem até aqui? Outro texto aí, Lucas 17. Lucas 17, a partir do verso 26. A dona Gertrudes aqui já deu um indicativo. Pastor, mas já está acontecendo. Então, isso aí já está o prelúdio do negócio. Lucas 17, verso 26 diz assim.
Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O Senhor Jesus vai vir, obviamente, né, dentro dos eventos dessa grande das programações desse grande evento, o último dia. Jesus vai voltar, a ressurreição, aquela coisa toda, julgamento. Haverá o arrebatamento, a exemplo de Noé foi retirado, a exemplo de Ló foi retirado. E na hora que a igreja for retirada, aí só vem juízo. Aí é condenação. E veja que aqui o exemplo, né, de Ló, veio fogo e enxofre. É uma coisa que é dito lá. Lago de fogo e enxofre. Para mostrar, aponta um símbolo para destruição. Tá? Mas, pastor, é um lagão, não sei, irmão, é símbolo. Então, você tem que estar atento para um símbolo. Tudo bem? E o terceiro texto que eu quero te chamar a atenção, voltando aqui, né, em Lucas, para Dona Gertrudes. Dona Gertrudes, hoje as pessoas comem, bebem, casam, se dão casamento, compram, vendem, plantam e bebem, estão nem aí para Deus? Sim. É o que está acontecendo também hoje. Foi o que aconteceu lá no test drive lá, né? Tanto no dilúvio, quanto em Sodoma e Gomorra. É só para mostrar, só um aperitivo do juízo e da justiça de Deus. Só um instantinho. Como que é, dona Gilda? É só devassidão. Só vamos curtir a vida. Que Deus nada. Na hora que o Senhor chegar, aí não dá mais tempo de nada. É o que eles falam. É o que eles falam. A parte estava falando? E eu acho que não. Nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas vivas no mundo hoje. Na época de Noé, sei lá, quanto que tinha. Na época de Ló, nós estamos falando de Sodoma e Gomorra, nós estamos falando de 2 cidades. Hoje nós estamos falando do mundo inteiro. A prostituição no mundo inteiro, a promiscuidade no mundo inteiro, a violência no mundo inteiro. Então, eu acho que é muito maior a amplitude da prática pecaminosa hoje. Né? Aquilo que eu falei algum tempo atrás. Antes, você pensava em grandes centros, você pensava em centros de prostituição, promiscuidade, de toda sorte de coisa errada. Hoje não, meu amigo. Você vai para Curritela, você encontra tudo ali. Tudo. Você não precisa ir para o grande centro. Você vai para Curritela, você tem tudo. E a gente, mesmo pecador, irmãos, tem hora que a gente não consegue nem imaginar a capacidade que o ser humano tem de pecar. Um negócio meio que absurdo, assim. Tem hora que a gente se assusta com aquilo que os seres humanos fazem. E outra, se não fosse a graça de Deus, nós faríamos também coisas até piores. Mas é. Não, é só coisa errada, só coisa louca. Não, tá duro, tá difícil. Agora, quando você olha aqui para Lucas, você vai lá para ler Gênesis, como que eram os dias de
de Noé e os dias de Ló, nós já fizemos isso num outro exercício outra vez, você vai ver que as características dos dias de Noé eram justamente violência e corrupção. E as características de Ló eram justamente imoralidade, promiscuidade, né, toda sorte de devassidão, né, e violência também. Então, aí você fala, e hoje? É isso. Tudo junto, misturado. Então, o que vai acontecer? Essa situação, irmãos, vai piorar. Já é indício que a gente está às portas da grande tribulação? Sim. Porque se a grande tribulação vai ser com essas características que ele está dando aqui, então nós estamos bem próximo dela, porque a tendência só está piorando. O outro texto aí, então, 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 7, né? A gente sempre tem mencionado esse texto, que trata da volta da vinda do Senhor. E ele vai dizer assim, do verso 1 ao 7. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 7. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo ou de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Ou seja, o que é apostatar? Negar a fé. Abandonar a fé. Tá? Nunca se viu tanta gente sendo evangelizada e se dizendo cristã, e também nunca se viu uma geração com tanta gente deixando a igreja e deixando a fé. Irmãos, era meio que coisa assim, mosca branca de mini saia rosa. Você encontrar um crente que passou pelo conhecimento da verdade, falar assim, não, agora eu mudei de religião. O cara que conheceu a verdade era uma mosca branca de mini saia rosa. Você não achava lugar nenhum. Agora, hoje não. Hoje, quantas pessoas você fala, eu já fui crente. Agora eu só não sei o quê. Você fala assim, peraí, você nunca foi crente, pelo amor de Deus. Porque como que você tem um encontro com a verdade, um negócio que faz tão sentido e tudo mais, e vai servir a outros deuses? Então Hoje já é mais fácil você achar essas pessoas. Não é mais mosca branca de mini saia rosa. Hoje você encontra por aí. Meu Deus, como que alguém que experimentou a vida abundante em Deus pode me falar um negócio desse? Na verdade, não entendeu nada, né? Mas, com esse avanço das igrejas emocionais, pragmáticas, coach e tudo mais, vai ficar cada vez mais comum você encontrar essas pessoas. Elas vêm para a igreja atrás de algum benefício. Não alcança o objetivo, ela procura outro canto. Vai ser algo natural. E negar a Cristo é algo assim, hoje em dia, muito fácil. Porque as pessoas acham que negar a Cristo é você ir lá no meio da praça e falar assim, eu não creio em Jesus, eu não amo mais o Senhor. Não, isso não é negar a Cristo. Isso aí, na verdade, é você ser aceito pelo mundo, porque o mundo quer que você faça isso. Agora, negar a Cristo é quando você não faz a vontade dele. Ué. Você já está negando. Você não nega a Cristo simplesmente quando você abre a sua boca e fala, eu não amo mais. Não. Quando os seus atos não estão de acordo com o padrão que o próprio Senhor Jesus deseja que você tenha, é uma forma de negá-lo.
E o cristianismo hoje, irmãos, principalmente o cristianismo ocidental, tem negado a Cristo assim de uma maneira constante. Principalmente pela falta de zelo e fidelidade com as Sagradas Escrituras, com a sã doutrina. Você vai para... gente que fala, não, eu sou crente, sou da igreja tal, eu vou em todo culto, biriri, pororó. Mas você olha para a vida do infeliz, você fala assim, meu amigo, esse cara nunca teve um encontro com Jesus. Por quê? Porque aí agora vai vender o nicho evangélico. Então, cuidado. O que mais que ele fala aí, ó? Jesus não vai voltar sem que primeiro, então, aconteça o quê? Venha a apostasia. Segundo, que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A ideia aqui desse filho da perdição, como aqueles que defendem a linha cronológica e literal, seria então uma figura que reunia todos os povos contra o próprio cristianismo, contra tudo aquilo que é Deus, e seria alvo aí da adoração, porque é como se assentasse, né, no santuário, como se assentasse no santuário de Deus. Mas isso não necessariamente precisa ser um indivíduo. Tanto Daniel como Apocalipse, e até mesmo Paulo, não significa necessariamente você personificar um indivíduo. Mas é um sistema. Quando nós vemos lá o falso profeta, o anticristo e a meretriz, nós não estamos vendo simplesmente personificação. Nós estamos vendo sistemas. É o sistema governamental, é o sistema da falsa religião, das ideologias da filosofia, e o sistema mundo de hedonismo, em busca pelo prazer. É lógico que sempre vai haver personificações disso. Hitler foi um anticristo? Claro que foi. Como tantos outros. Como Nero foi, lá no comecinho. Então sempre vai ter. Você pega aí, né? Líderes religiosos falsos, fizeram absurdos. Os papas durante a cruzada. Imagina em nome do papa, quanta gente não morreu. Falso profeta? É óbvio que é a personificação do falso profeta. Mas significa que é o Papa X, ou o Papa Y, ou o Papa... Não. É o sistema. Então cuidado com essa interpretação da personificação. Você fica assim, eu acho que agora é o Rei Charles, hein? Aquela carinha dele lá nunca me enganou. Safado. Largou a Diana. Não precisa ser personificado, é o sistema. Não, acho que é o filho dele. Tá indo pro mesmo caminho, largou a mulher também. Eu acho que aquele lá tem mais cara de anjo. Acho que deve ser ele. Aí fica todo mundo atrás de quem que é o anticristo. Macron gosta de velhinhas. Macron. Vai parar com isso. É sistema. Tudo bem? Né? Bolsonaro, Messias, tá. Ou então Lula, agora aí o pessoal da direita, Lula, nunca me enganou, né? Ele foi coroinha do Fidel Castro, deve ser. Para com isso, tá? Porque vai ter personificação de anticristo, falso profeta, sempre. E de meretriz, sempre. Você pega esses artistas aí que conduz a juventude para a promiscuidade, para a prostituição, é uma personificação da Babilônia, da grande meretriz. Foi a fulano, foi a Beltrano. Ou então aquele que se diz aquela. Deve ser. Para. Vai ter um monte de gente servindo, mas é sempre o sistema. Tudo bem? Então, às vezes, a gente fica focando no negócio e não presta atenção no resto. O que mais que ele diz aí? Verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém.
para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então nós sabemos, até pela visão do Apocalipse, que havia algum anjos, né, a figura lá dos simbolistas que é apresentado, que é algum anjo segurando para não permitir que o negócio transborde. Mas vai chegar uma hora que então falou, ó, pode soltar a mão. Aí solta e aí vem todos as mazelas que a grande tribulação vai trazer. Pastor, quanto tempo? Não sei. Não sei. A gente não aguentaria muito. Não aguentaria. A Bíblia diz que tem que ser breve tempo. Voltando lá para o Apocalipse, é dessa forma que nos é apresentado. Né? Quando diz... no verso 3 do Apocalipse 20. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completar os 1000 anos. Aí a parte final do verso 3 diz, depois disso, ou seja, depois de completar os 1000 anos, é necessário que Satanás, o dragão, a antiga serpente, ele seja solto pouco tempo. Agora, quanto que é esse tempo, não sabemos. Mas ainda bem que é pouco. Porque se não fosse, é aquilo que aí lá Mateus fala, se não fosse pouco tempo, não ia sobrar ninguém. Mas por causa dos escolhidos, será abreviado. Então Deus ainda vai nos preservar. E essa frase, irmãos, é interessante. Porque se esse tempo está sendo abreviado por causa dos escolhidos, aonde que estão os eleitos? Onde que estão os escolhidos? Aqui. Porque se ele estivesse no céu, por que vai abreviar? Imagine, você está lá nas bodas do cordeiro, aí chega o garçom mestre lá e fala, gente, vamos acabar mais cedo o casamento, vamos abreviar, porque ele tem que voltar. Não, meu Deus do céu, se eu estou numa vida boa aqui no céu, para que vai abreviar o tempo? Vai abreviar o tempo justamente porque os escolhidos vão estar na onde? Vai estar no fervo. Está na hora, aqui o trem, aqui o negócio acontecendo, meu amigo. Essa visão de que o arrebatamento antecede a grande tribulação não tem amparo bíblico. Nós, inclusive, pegamos já o texto que eles utilizam, né, para dizer que naquele dia um será levado, outro deixado. O ensinamento bíblico aponta que aquele que é levado é o ímpio. Que ele faz a comparação como nos dias de Noé, que veio o dilúvio e matou todo mundo. Não era o santo que está sendo retirado ali. Ali a visão do texto aplica que os que vão ser levados são justamente os ímpios. Então, cuidado com a interpretação dos filminhos, né? Dos deixados para trás de companhia. Meu Deus do céu. Claro, por isso que eu estou falando. E tem pirata ainda. É pirata ainda o filme. Claro. Mas é isso que eu estou te falando. A igreja, nos últimos 50 anos, eu não sei o que ela aprontou. Porque acabou. A própria igreja, quer dizer, é aquilo que o próprio Senhor Jesus já dizia, né? Cuidado, em Apocalipse no começo, né? Cuidado com as doutrinas de Balaão, com as Jezabelzinha da vida, né? Esse pessoal que vai entrar dentro da igreja para trazendo doutrina que não é verdade. A igreja não acordou, meu amigo, e foi enganada por um monte de tempo. Claro. Isso é estratégia de Satanás, irmãos.
A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que estudam a palavra dessa profecia. Aí o que Satanás faz com os pastores? Não ensina Apocalipse. Em última análise, o pastor acaba agradando mais o diabo do que o Senhor, porque quando você não estuda a Bíblia com o povo, o que você está fazendo? Não, mas é assim que funciona. Mas essa é a luta. Essa é a luta. Essa é a luta. Irmãos, estudar Apocalipse não é para gerar medo em ninguém. Pelo menos o verdadeiro crente, ele não vai ficar com medo. Porque mesmo que morrer, ele já sabe para onde que ele está indo. E a gente tem que morrer de um jeito, não tem? Algum jeito nós vamos ter que morrer, não tem? Então tudo bem. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Nós lemos aí, então, Mateus 24, né, 10, 14, só reforçando. Vai ter muitos se escandalizando, abandono da fé. Muitos vão trair, vão mudar de fé, e vai te colocar você ainda na berlinda. Odiar, vai te perseguir por causa da fé. Muitos falsos profetas, vai crescer, crescimento da heresia. Os pastores vão pregar aquilo que agrada o povo. Multiplicar a iniquidade, o crescimento do mal. Esfriar o amor, crescimento do egoísmo. E a ordem é perseverar. Ser fiel até a morte. É perseverar, sempre essa. Em Lucas, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, será nos dias do Filho do Homem, ou seja, perto do fim. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam e colhiam. Ou seja, busca pela satisfação, pelo entretenimento, pelo prazer, pela prosperidade, pela ostentação, pela satisfação sexual, pelo hedonismo. Está todo mundo correndo atrás disso, mas crescer em Deus ninguém quer. Tem. Não tem também. Claro. E esse é um grande problema da igreja cristã de hoje. Né? E quando você não está preparado, meu irmão, você é levado pelos ventos de doutrina. Só tem um jeito, eu já tenho falado isso para vocês sempre. Há 5 anos que nós estamos juntos. Eu tenho falado para vocês. A única fonte de segurança que nós temos é a palavra. Mas veio um profeta, queima no fogo. Mas fulano... O que a Bíblia diz? É isso que você tem que... E outra, a Bíblia foi escrita para você estudar, para você examinar, para você meditar. Porque senão, irmãos, você vai ficar dentro desse grupo aqui, ó. Que vai ficar correndo atrás do rabo, correndo só as coisas atrás das questões terrenas e não crescendo para aquilo que o Senhor mesmo chamou. Né? Em Tessalonicenses, nós vimos aí a apostasia, mas a revelação do homem da iniquidade. Então, o anticristo, né, o filho da oposição. Enquanto que o mistério da iniquidade já opera, isso já está acontecendo, né, segundo Paulo. O mundo está se preparando para o fim do milênio, irmãos. Ensinando o povo a desprezar a vinda de Jesus, a tolerar a iniquidade em prol da manutenção da vida. Todas essas ideologias, essas bandeirinhas que estão sendo levantadas em nossa geração, é uma preparação para a grande tribulação. Nunca foi tão explícito isso. Irmãos, o que eles estão fazendo com as nossas crianças é um negócio absurdo. Você vê que... Quer ver um exemplo? Quando um pai, uma mãe, crente, cristã, ensina os seus filhos a orar, ou a recitar lá o Salmo 23, o pessoal fala assim, isso é um absurdo. Isso deve ser proibido. Estão inculcando na cabeça dessas crianças essa questão da religião desde pequenininho. As crianças tinham que ter liberdade para escolher o que elas querem da vida.
Já ouvi isso, já ouvi isso. Aí quando esse mesmo infeliz fala do pai crente que está ensinando o menino a ler o Salmo 23, que aquilo é um absurdo, é o cara que leva o filho lá na lojinha de brinquedos e fala assim, escolhe o que você quiser, mesmo que seja uma boneca, não tem problema. Ou se você quiser comprar uma roupa da Barbie, o papai dá para você, Juninho. Ou papai, eu acho que eu quero ser menina. Ótimo, vamos trocar de sexo já, vamos marcar a sua cirurgia, Juninho. Aí eles acham que isso não é absurdo nenhum. Então o mundo está sendo preparado, irmãos, para que os princípios verdadeiramente bíblicos e cristãos sejam uma aberração. Mesmo dentro dessa ideologia, né? Hoje, o mês de junho, o mês do orgulho LGBTQIA+, só fala nisso. Nós somos bombardeados até no jogo de futebol, meu amigo. Até na luta de MMA. O cara vai de sunguinha arco-íris. Meu amigo, ele vai lá quebrar a cara do outro dando porrada. Fórmula 1, em todo lugar. É um bombardeio constante. E se a gente pega e fala assim, poxa, eu acho tanto errado isso, porque tá... Canais infantis, irmãos. Aí só coloca desenho da linha. E aí, ao mesmo tempo, esse mundo é engraçado. Por isso que nós vemos lá a besta do mar, tem hora que briga com a besta da terra. Já conta para as ideologias. Que a besta da terra fala que está tudo bem. Aí a besta do mar, que é o governo, fala assim, não, nós vamos ter uma campanha contra a pedofilia. Mas o cara que incentiva, rapaz. Eles mesmos incentivam o negócio. Aí é aquela briga falsa, né, da besta da terra com a besta do mar. As duas bestas fazendo bestialidade. Tá lá, fica brigando com a outra. Nós escutamos as pessoas falando hoje abertamente, família tradicional é uma desgraça para a sociedade. Nós vemos os nossos líderes hoje falando isso. O dinheiro nosso. Os nossos impostos sendo colocados em eventos para isso, para construção de hospitais, só para mudança de sexo, para programas para isso, não sei o quê. Irmãos, o mundo inteiro está se preparando para a grande tribulação. A grande tribulação será para nós. Não é para os descrentes. Porque eles vão nos odiar. Eles vão nos matar. Eles vão nos perseguir. Esses erros doutrinários aí aponta como se a grande tribulação fosse Deus perseguindo o ímpio. Não. Isso vai ser o juízo. Isso não é grande tribulação. A grande tribulação, quem que é o alvo para ser perseguido na grande tribulação? A cidade querida, o acampamento dos santos, ou seja, os crentes. Então a mentira que diz que o crente não vai passar pela grande tribulação desconsidera até o motivo da grande tribulação. Porque a grande tribulação é justamente para perseguir aquele que é fiel. Por isso que é persevere, vigie, tenha vida com Deus. Porque se a perseguição fosse do ímpio, por que você ia preocupar com a grande tribulação? A tribulação, o alvo é os fiéis. E o mundo está preparado para isso. Essa é a situação. Voltando aqui para Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 10. Então nós vemos aí, Satanás será solto para voltar a enganar as nações e para reuni-las contra a igreja. Que aqui é usado o termo cidade querida. Mas eu já, naquele exercício simples aqui de se olhar no capítulo 21, você já entende que o símbolo da cidade aponta para quem? Para a igreja, o povo de Deus.
Os nomes Gog e Magog servem para indicar que estamos tratando da mesma batalha que foi escrita lá no capítulo 19. Lá no capítulo 19, vai tratar aí desse Gog e Magog aí. Vamos relembrar aqui, vamos achar aqui o versículo que eu não anotei. A partir do verso 17 aí, você tem a batalha, né? Então vi um anjo posto em pé no sol, clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, essa batalha do final do capítulo 19 é justamente a mesma batalha referida aqui no capítulo 20. Jesus não vai ter duas batalhas. É uma batalha só e definitiva contra os inimigos. Aqui, portanto, ele cita esse Gog e Magog, que, mesmo que esteja referindo a essa batalha descrita no capítulo 19, na verdade é uma citação do Antigo Testamento a respeito daqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Veja lá Ezequiel, capítulo 39. Vamos lá para o Antigo Testamento, Ezequiel 39. Inclusive, vamos começar de trás para frente aqui. Vamos ver o verso 17 e o verso 20. A 20, 17 a 20. Todo mundo abriu Ezequiel 39? Ezequiel 39, 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de todas as espécies e todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartastes e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Tem alguma semelhança do verso 17 a 20 com o texto que eu li no final de Apocalipse 19? No capítulo 19, lá de Apocalipse, nós vemos o convite das aves para vir comer carne de todos os poderosos, todos os valentes. Aí ele cita todas as classes de homens lá, escravos, tudo mais, todos os ímpios. É a mesma situação, o grande sacrifício do Senhor. Aqui ele convoca mais uma vez: dize às aves de todas as espécies: vem para o banquete que eu estou fazendo. Vocês vão comer a carne dos ímpios. Então veja, a luta descrita no final do capítulo 19 de Apocalipse é a mesma que é citada aqui em Ezequiel 39, versos 19 a 20.
Só que no começo do capítulo 39, ele fala um pouquinho sobre o inimigo. Quem que é esse inimigo aqui que vai ser derrotado e vai ser a janta das aves, tá? Quem que é esse povo aí? Vamos ver lá então agora, volta para o começo de Ezequiel. Qual que é o título que deram aí para você? A queda de Gog. Gog é o reino, Magog é o príncipe desse reino. Então veja lá. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ross, por isso que eles falam na Rússia, Meseque e Tubal, então os povos do norte. Far-te-ei que te envolvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Dos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda a espécie de ave de rapina e os animais do campo eu te darei, para que te devorem. Veja, a mesma coisa descrita nos versos 17 a 20, descrita lá em Apocalipse 19, e que agora, uma vez ele referindo-se a Gog e Magog, refere-se também a Ezequiel 39. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor. Meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Então, referir-se a Gog e Magog é uma referência, é um símbolo de uma chave que Ezequiel nos traz, que refere aos inimigos de Deus, o inimigo do povo de Deus. Não é literal. Gog é o príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Aí os caras vão lá para Gênesis, pegar lá os 70 troncos étnicos que saem de Noé. Se você quiser fazer isso, é só você olhar lá os descendentes de Noé, você vai ver que está lá esse Rosa, esse Tubal, esse Meseque está lá. Então aí os caras pegam, quem que são esses caras? Os caras, é o russo, é o, não sei, da Mongólia, da Turquia, não sei o que. Esse povo que vem do norte contra os filhos de Israel. Porque eles estão tentando fazer uma interpretação literal. Mas o que Apocalipse está dizendo, quando fala Gog e Magog, que é simplesmente para quem conhece a história, a vitória que Deus fez sobre os inimigos que vinham do norte, ao ponto de que os caras morrem e vivem e servem de alimento para as aves. Então é simplesmente mais um símbolo dizendo, olha, todos os povos descrentes, seduzidos por Satanás, vão se levantar contra a igreja, vão vir contra a igreja, mas Jesus vai lutar a nossa guerra. E Jesus vai vencer. É isso. Não tem nada mais disso. Citar Gog e Magog é só servir para remeter o leitor que conhece a Bíblia a lembrar que Deus já venceu os inimigos, inclusive numa batalha no campo aberto, por isso Armagedon, né, uma outra batalha de outro tempo, mas que aponta batalhas que o Senhor teve contra os seus inimigos e onde ele venceu, dando vitória para o seu povo. Então, esse é o link. Tudo bem? Então, nós vemos aí que os nomes Gog e Magog servem para indicar que estamos tratando de uma batalha contra os inimigos de Deus e do seu povo. Nós já lemos lá Apocalipse 19, 17 e 21, que trata do banquete para as aves, que é praticamente a mesma coisa que Ezequiel descreveu no capítulo 39, do verso 17 ao verso 20. Tudo bem então, irmãos? Então não fique preocupado com Gog e Magog. É simplesmente mais um símbolo que aponta para os inimigos do povo de Deus e do próprio Deus. Tá? Se você quiser, amanhã depois num código aí, uma conversa, tiver em algum lugar, tal, se você quiser me falar que o cara é um descrente miserável, terrível, tal, você fala, pastor, esse aí é de Gog. Aí eu já sei o que você está falando. Pastor, esse é de Magog. Aí eu já captei.
Já sei do que você está falando. Porque é o símbolo que aponta para o cara que é inimigo de Deus. Tá? Conheci alguns já dessa gangue aí, do Gog e do Magog, nas minhas andanças. Aí o que acontece? Então Satanás vai reunir todo esse povo dos 4 cantos da terra, não é só do norte, o próprio texto diz, né, dos 4 cantos do céu, os 4 cantos da terra. Verso 8, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Se fosse uma questão literal, já estaria errado, porque Gog e Magog refere aos povos só do norte, e não dos 4 cantos da terra. É simplesmente um símbolo. Vão vir muita gente, o número dessas é como a areia do mar, vão vir contra o povo de Deus, o acampamento do Santo Cidade Querida, mas o Senhor Jesus vai ser o nosso defensor. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aí o verso 10 diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, nós vimos isso lá no capítulo anterior, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, com o fim do milênio, inicia a grande tribulação e, consequentemente, o juízo vem sobre Satanás e sobre todos os povos que foram seduzidos por Satanás e que se levantaram contra a cidade querida, que é a igreja, o povo de Deus. Assim a gente fecha o fim do milênio. Perguntas dessa faixa. Aí depois ele vai entrar no juízo. Ah, Pablo, então Jesus veio e venceu a vitória, e agora? O que acontece? Já caiu a Babilônia, já caiu o falso profeta, já caiu o anticristo, já caiu o dragão e os povos que levantaram contra a igreja. E agora? Juízo final. Veio o juízo final. Então o negócio vai pegar fogo, grande tribulação, aí depois então Jesus vem para nos defender. Então ele virá e aí então abre, né, a programação do grande dia final, do grande evento. E tem lá várias programações, né, a ressurreição, a transformação dos que estiverem vivos, a reunião das nações, a separação dos cabritos das ovelhas, todo joelho se dobra, toda língua confessa, e aí nós vamos para o juízo. A aplicação da condenação e da salvação. Mas isso a gente vai estudar semana que vem, se Deus assim nos permitir, tratando sobre o juízo final. Capítulo 20 de Apocalipse, do verso 11 até o verso 15. E aí a gente fecha o capítulo 20. Até aqui, irmãos, alguma dúvida específica? Alguém no chat aí pôs alguma coisa aí? Ou... Não, tá tranquilo? Então tá bom. Aqui, irmãos, alguma dúvida? Gog e Magog, ficou claro o que é? Tá? Tem igreja que faz estudo de Gog e Magog, meu irmão. Vai, pega a palavra Ros, Mesec, Tubal, vai para Gênesis, não sei o que, tá lá, para dizer que as nações que vêm contra Israel e tal vai ser, então, Ros é os russos, que é Ros, tal. Aí vai. Para com isso. A Bíblia diz que o nosso inimigo vai ser dentro da nossa casa. Né? Que às vezes alguém que não é crente na nossa casa vai nos entregar, vai nos perseguir. A luta vai ser aqui. Não é lá em Jerusalém. É aqui. E por isso estejamos todos preparados. Perseverança é a palavra de ordem. Ok?